E aí, pessoal? Vamos aí para mais uma empolgante aula de física, a 49ª do nosso curso. O assunto de hoje será força de atrito. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se, acione as notificações clicando no sininho que fica no canto superior direito. E se vocês gostarem dessa aula, cliquem lá em gostei. Nas primeiras aulas de dinâmica, ignoramos as forças de atrito, que agem nos corpos em repouso ou em movimento. A partir de agora, passamos a considerar estas forças. No mundo real, não existem superfícies perfeitamente lisas. Elas apresentam rugosidades de menor ou maior grau que provocam força de atrito nos corpos quando estes recebem uma força. Então vamos lá. Aqui nós temos um bloco. Tá? Este bloco recebe uma força da esquerda para a direita, né? Ele é empurrado da esquerda para a direita. Ele vai receber uma força P, que tem como reação a força FR. E neste corpo também vai agir uma força de atrito, FAT, que é contrário à força F. Essa força FAT é dada pela superfície, que a olho nu parece ser perfeitamente lisa, né? Mas se nós olharmos com maior detalhe, né? Dermos um zoom aqui na superfície, nós vamos ver que ela apresenta rugosidades. E essas rugosidades, elas são forças contrárias a essa força F aqui, que nós chamamos essa força de atrito. Aqui nós teremos essa força em azul, que é a força resultante. A força resultante é a força Fn, que é essa em vermelho aqui, mais a força de atrito, que é esta força contrária à força F. Definição. A força de atrito é aquela contrária ao movimento, ou a tendência de movimento de um corpo em relação à superfície, já que esta apresenta rugosidades. Força de atrito. Nós vamos ver dois tipos de força de atrito aqui. A força de atrito estático, que nós representamos por FATE, que é aquela quando não há movimento do corpo sobre a superfície, e a força de atrito dinâmico, representado por FATD, é aquela quando há movimento do corpo sobre a superfície. Então nós vamos ver uma situação de atrito aqui em várias etapas. Aqui o bloco está em completo repouso, nós não aplicamos nenhuma força da esquerda para a direita. Então a força vai ser igual a zero, a força de atrito também será igual a zero, né? Mas age a força peso e a força Fn contrária. Na situação 2, nós começamos a aplicar uma força sobre o bloco. Essa força vale 5N. E a força de atrito sobre o bloco, né, que acontece aqui da superfície, também vale 5N. Porém, essa força não é suficiente para movimentar o bloco e por isso o bloco ainda continua em repouso. Aqui nós temos mais uma etapa de situação de atrito, tá? A terceira. Nós aumentamos a força de 5 N para 10 N. A força de atrito contrária à força F será de 10 N. No entanto, o bloco ainda continua em repouso. Essa força aqui não é suficiente ainda para movimentar o bloco. Na última situação, nós temos o bloco ainda em repouso. Nós aplicamos uma força de 15 newtons. A força de atrito estático será também de 15 N. O bloco continuará em repouso, essa força ainda não é suficiente para movimentar o bloco.
No entanto, essa é a força de atrito estática máxima. E aqui a situação final. Nós aplicamos uma força maior que 15 newtons, nós ultrapassamos a força de atrito estática máxima, não é? E nós conseguimos movimentar o bloco. Ó, o bloco está em movimento. A força de atrito, aqui é o melhor, a força F que nós aplicamos sobre o bloco é maior que a força de atrito estático, tá? Então, por isso, o bloco vai começar a se movimentar. E agora, o bloco está sob uma força de atrito dinâmico. No entanto, essa força de atrito dinâmico será menor que a força de atrito estático. Ó. Ela tem um valor de 14,8 e nós vimos que a força de atrito estático máximo vale 15 newtons. Né? Mas a força F que nós aplicamos sobre o bloco é maior que a força de atrito dinâmico, por isso o bloco consegue se movimentar e, neste caso, o bloco está em movimento. Tá ok, pessoal? Até a próxima aula.